Imagina só, e se a resposta para o maior dilema financeiro da vida de alguém não estivesse numa planilha de Excel, mas num texto escrito, olha, há mais de 1.600 anos? É isso mesmo. Hoje, a gente vai usar a sabedoria de Santo Agostinho para responder uma pergunta que é, sinceramente, brutal. Qual é o verdadeiro preço da paz? Vale a pena parar um momento e pensar nisso, né? Porque, no fundo, a história que a gente vai analisar hoje é toda sobre isso, sobre encontrar essa resposta no mundo dos negócios. Um lugar onde, vamos combinar, a paz muitas vezes parece ser a última coisa na lista de prioridades. Então, a nossa história começa com uma figura que, olha, poderia ser qualquer um empreendedor, atormentado, sabe? Alguém que tem uma visão incrível, uma ideia genial. Mas está ali, paralisado por uma decisão financeira que ameaça não só o negócio, mas a própria tranquilidade. Vamos tentar visualizar a cena. Tem ali uma ideia de negócio brilhante, com potencial para ajudar muita gente, uma visão super clara. Só que, para tirar isso do papel, existem só duas portas. E olha, atrás de cada uma delas tem um tipo diferente de monstro esperando. A pressão é gigante, a ansiedade é quase palpável. E aí estão as opções, bem na frente dele. De um lado, o banco. O banco oferece o dinheiro, a liberdade de executar a visão sem ninguém dando palpite. Mas o preço? O preço é a sombra da dívida, uma verdadeira escravidão como o nosso empreendedor sente na pele. Do outro lado, um sócio investidor. Ele oferece o capital, a segurança, né? Mas o medo é claro. E se essa parceria virar uma guerra pelo controle? Uma guerra que destrói aquela paz que é essencial para poder criar qualquer coisa? Pois é bem nesse momento de caos, de tumulto, que o nosso empreendedor, procurando algum tipo de consolo, acaba encontrando a sabedoria de Santo Agostinho. Então, vamos fazer uma pausa nesse problema super moderno e buscar um pouco de clareza numa filosofia antiga que, olha, se mostra mais relevante do que nunca. E Agostinho apresenta um conceito fundamental, tranquilitas ordinis. O que é isso? A tranquilidade da ordem. A ideia aqui é, na verdade, muito simples, mas é poderosa. A nossa angústia não vem dos problemas em si, mas do fato de que a gente ama as coisas na ordem errada. A gente acaba valorizando mais a segurança do que a liberdade, ou o dinheiro mais do que a paz. E essa citação de Agostinho, olha, resume tudo. A pergunta que precisa ser feita é: o que é mais amado nesse projeto? É a liberdade de criar ou é a segurança de ter o capital? A resposta para essa pergunta é a chave de tudo, porque a desordem nos amores, ela gera a desordem na vida. Ok, então com essa lente filosófica em mãos, vamos voltar e analisar os dois caminhos, os dois fardos que o empreendedor pode escolher carregar, a dívida ou a discórdia. Qual desses dois permite que a alma continue em silêncio? Vamos começar pelo empréstimo. Agostinho não passa a mão na cabeça, não. Ele chama a dívida de servidão temporal. É um jeito bem honesto de reconhecer que sim, a dívida tem um custo real sobre a nossa liberdade e o nosso tempo. Mas o que é realmente genial aqui é como o Agostinho descreve o efeito psicológico da dívida. Ela tira a gente do presente. Cada hora do dia não pertence mais ao trabalho, à criação, pertence ao pagamento futuro. A mente fica o tempo todo consumida pela ansiedade do amanhã. E isso distrai do que realmente importa, que é o agora. Beleza? Agora, vamos para o segundo caminho, o sócio. E Agostinho já chega mudando tudo. Ele não vê isso como uma parceria, mas como um potencial campo de batalha. Essa única palavra muda toda a perspectiva. O risco aqui não é financeiro, é humano. E qual é a grande ameaça aqui? Segundo Agostinho, é a tal da libido dominante. O que é isso? É o desejo de dominar. É a sede por poder e posse. Se o sócio entra no negócio movido só por isso e não por um amor em comum pelo trabalho, a discórdia não é uma possibilidade. É uma certeza. E essa citação aqui é muito poderosa. Se uma pessoa ama o lucro e a outra ama a obra, o que se tem não é uma cidade, ou seja, uma comunidade com um propósito. O que se tem é um campo de batalha. A empresa vira um inferno de reuniões, de conflitos. A guerra deixa de ser lá fora, contra o mercado, e passa a ser dentro de casa. E é aqui que a ficha cai para o nosso empreendedor. É um resumo perfeito do dilema. O banco, ele te cobra dinheiro, um recurso externo, mas te deixa o silêncio para trabalhar. Já o sócio, ele pode te dar dinheiro, mas talvez te cobre a voz, a autonomia, e aí ele cria uma tempestade interna. Um é um fardo, o outro uma guerra. Com essa clareza, a própria definição de sucesso começa a mudar, sabe? Já não se trata mais só de ganho financeiro. O objetivo passa a ser preservar a ordem espiritual. A verdadeira riqueza, no fim das contas, é a ordem da alma.
E aqui a gente chega no clímax da sabedoria de Agostinho para essa questão. É uma frase que, sinceramente, deveria ser emoldurada em todo o escritório, pois é melhor dever moedas ao mundo do que dever a paz ao seu próprio coração. Ou seja, é melhor ter uma dívida financeira que uma hora se paga do que ter uma dívida com a própria paz, uma dívida que talvez nunca seja quitada. Então, o conselho de Agostinho pode ser resumido basicamente num processo de 3 passos. Primeiro, ordene seus amores. É preciso ser honesto sobre o que realmente importa mais. Segundo, preserve sua paz. A decisão deve proteger a ordem interna. E terceiro, escolha seu fardo. Sim, conscientemente. Qual é o peso que se está disposto a carregar? E com isso, a decisão do nosso empreendedor fica cristalina. A austeridade de um empréstimo, a dívida, por mais difícil que seja, é um deserto que se atravessa. Ele tem um fim. Agora, a discórdia de uma parceria ruim, isso é uma tempestade permanente. É uma tempestade que mora dentro de casa todos os dias. E aí vem a declaração final, a decisão dele. Pagarei ao banco com o meu suor, para não ter que pagar a um sócio com a minha paz. É uma escolha consciente, né? De trocar o suor, que é um sacrifício físico temporário, para proteger a paz, que é um bem espiritual e permanente. É escolher o fardo de fora, para proteger o santuário de dentro. A jornada do nosso empreendedor termina aqui, mas é agora que a reflexão se volta para a vida de cada um. A história dele é, na verdade, uma grande metáfora para aquelas encruzilhadas que todo mundo enfrenta, seja na carreira, nos relacionamentos, na vida. E com isso, fica a pergunta final para a reflexão. Talvez o dilema não seja sobre um empréstimo ou um sócio. Talvez seja sobre aquele emprego que paga bem, mas drena a alma. Ou um relacionamento que oferece segurança, mas que custa a própria voz. Onde estão os desertos e as tempestades na vida de cada um? E principalmente, qual fardo vale a pena carregar para não se dever a paz ao próprio coração? Se essa reflexão trouxe alguma clareza, seria ótimo ler nos comentários qual fardo cada um acredita que vale a pena carregar pela paz. Não deixe de se inscrever para mais análises como esta e, claro, compartilhe essa mensagem com alguém que talvez esteja enfrentando a própria encruzilhada agora. Muito obrigado e até a próxima.